Pessoal, olha só, a Índia é um país onde muita coisinha pode ser um perrengue ou virar um perrengue, tá? E, a grosso modo, quanto mais barata a viagem, maior o nível de perrengue de vocês. A melhor maneira de você se precaver de perrengues, naturalmente, é contratar uma agência especializada em brasileiros, tá? Isso é muito importante, porque uma agência especializada em brasileiros já sabe o que os brasileiros esperam, o padrão de restaurante, de higiene, hábitos e tudo mais, tá? Então isso também faz a diferença. Claro que eu tinha que vender um pouco meu peixe aqui, vocês contem comigo para organizar a viagem de vocês. Porém, eu vou dar muita dica grátis aqui, muito legal, para vocês planejarem a viagem de vocês sozinhos também, tá? Então, alguns tipos de perrengue muito comuns que acontecem na Índia. Primeiro, como vocês podem imaginar, é a questão da comida. A comida indiana, ela é muito apimentada, tá? E também tem a questão da higiene, dos restaurantes limpos ou não. Obviamente, existem restaurantes limpos no país, tá? Não dá pra achar que é um país com 1 bilhão de pessoas, todo mundo come coisa suja o dia inteiro. Como você pode mitigar isso? Existe um aplicativo chamado Zomato, onde você pode ver restaurantes, avaliação dos restaurantes, foto dos restaurantes, cardápio e até preço. Então, quando você vai lá, você já sabe o que tem para comer, quanto você vai pagar, se o restaurante tem uma cara boa, se é bem decorado, se parece ser limpo e tudo mais, tá? Sobre a pimenta, não comam muita comida apimentada todos os dias em todas as refeições. O intestino não aguenta se você não está acostumado e chega uma hora que você vai ter um piriri. Né? Então, às vezes, o piriri não vem da questão ali a comida estava suja. Às vezes é uma questão de ser muita pimenta para o seu organismo, muitas especiarias, tá? Então, o que eu sugiro? Se uma refeição você vai fazer mais apimentada, na refeição seguinte, faça uma refeição mais leve. Procura comer uma salada, um macarrão com molho que não seja vermelho, porque na Índia os molhos vermelhos são apimentados, um molho branco. E tem alguns outros macetes aí que eu posso passar para vocês depois, tá? Para todos os nossos clientes a gente tem um e-book que a gente já dá todas essas dicas em relação à comida. Mas existem maneiras, tá? De você não passar tanto aperto na hora da alimentação. Outro perrengue é a questão do roteiro, tá? É planejar, não só ver a distância, 250 quilômetros de uma cidade para outra, eu vou chegar lá em 2 horas. Não é assim. Se na Índia uma cidade tem 250 quilômetros de distância de uma para outra, se você vai de carro, você vai levar umas 5 horas para fazer esse trajeto, tá? Então, quando vocês forem planejar a viagem, calculem realmente quanto tempo leva de uma cidade para outra e como você vai fazer esse trajeto. Se você está planejando pegar um trem, planeje com antecedência como você vai pegar esse trem. Porque muitos trens na Índia você tem que comprar com antecedência, porque eles esgotam, uma população muito grande que compra passagens de trem, né? Qual é o tipo de trem, qual é a classe do trem, procure estudar sobre isso, mas tudo isso realmente toma o seu tempo, né? Se você vai pegar um ônibus, qual é esse ônibus? Aonde você vai comprar passagem? Aonde você... qual é o ponto de ônibus exatamente? Porque existem ônibus que você pega na rodoviária e existem ônibus que você pega no meio da rua. E aí, como é que você acha esse ônibus que você pega no meio da rua? Como você sabe se o seu já passou ou não? Então, tudo isso precisa ser aprendido, sabe? Planejem tudo com antecedência. Mais uma vez, a Índia não é o país para você chegar e fazer tudo na louca, assim, tudo sem planejamento, tudo de última hora. Outra coisa, planejem, deixem um tempo extra para esse deslocamento, porque às vezes pode ter um voo que atrasa, um trem que atrasa, é comum, um ônibus que atrasa também é comum. Então não marquem assim, eu vou pegar um trem, vou chegar na cidade só para fazer uma baldeação e já pegar outro trem logo em seguida. Deixem essas horas, às vezes uma noite, para vocês conseguirem descansar um pouco também e não correrem o risco de perder o próximo transporte. Hotéis, pesquisem os bairros aonde vocês vão ficar antes de reservar, tá? Isso é válido especialmente em cidades como Delhi. Delhi tem 2 bairros específicos que tem hotéis muito baratos, mas eles são, assim, muitos deles são muito ruins e o bairro também é muito ruim. Então as pessoas chegam lá, reservam e aí elas chegam naquele bairro, já tem um super choque cultural e elas ficam achando que a cidade inteira é daquele jeito e na verdade não é assim, tá? Existem locais legais para vocês se hospedarem e Delhi é uma cidade muito legal, mas vocês precisam, de novo, ir com planejamento, tá? Ainda sobre hotéis, quanto mais barato o hotel, obviamente pior vai ser o treinamento da equipe. Então, por exemplo, em um hotel muito baratinho, assim, 2, às vezes 3 estrelas,
A equipe não tem uma noção, por exemplo, de que eles precisam bater na porta do seu quarto antes de entrar. Então são muito comuns ocorrências onde, você pediu um serviço de quarto, alguma coisa parou de funcionar, eu chamei alguém ali do hotel. A pessoa simplesmente entra, ela simplesmente abre a porta e entra. Isso acontece nas casas indianas também, apartamentos que eu já morei também acontecia a mesma coisa, o zelador simplesmente entrava lá sem bater. Então é comum. Evitem hotéis com poucas avaliações, tá? Existe um golpe na Índia que é bastante comum em hotéis baratos, assim, e Airbnb também, onde tem muitas avaliações que são pagas. O pessoal do hotel vai lá e paga usuários para fazerem avaliações fake, e eles pegam fotos que são muito mais bonitas, muito photoshopadas, e aí você fica achando que aquele local é ótimo, que tá com um preço muito bom, e a hora que você chega lá, é uma porcaria e aquelas avaliações não tem nada a ver com a realidade do hotel, tá? Então, procurem hotéis em boas localizações, com um preço que seja justo, e também com pelo menos ali umas 200 avaliações, tá? Para vocês não correrem esse risco. Outro perrengue possível, clima. Não viajem nos meses de verão ou na época de monções. Isso significa evite a Índia mais ou menos de abril até o final de agosto, porque faz muito calor, depois começa a chover muito, e isso atrapalha a viagem com toda certeza. Banheiros. Banheiros de pontos turísticos e locais no meio da estrada não costumam ser muito bons. Muitas vezes não tem papel higiênico ou uma toalha ali para você secar a mão, tá? Então sempre deixa um rolinho de papel higiênico na sua bolsa. Nos hotéis normalmente tem, então você consegue pegar um e colocar na bolsa. E leva ali um álcool em gel, tá? Para você conseguir higienizar as suas mãos depois. Aliás, o álcool em gel ele é muito útil na Índia em diversas situações diferentes, né? Depois de você comer, se você comer alguma coisa com as mãos, às vezes você anda num tuk-tuk, ele não tá muito limpo, você pegou ali em alguma coisa suja, então você consegue ali limpar bem as mãos. E por último, tem vários perrenguezinhos que podem acontecer na Índia, por exemplo, em locais religiosos, em lojas, o cara tentando te vender um tecido diferente. Mas para isso eu precisaria fazer um conteúdo diferente. Então, se você quiser ver mais um conteúdo com os golpes comuns na Índia, conte aqui nos comentários. E se você já passou por algum perrengue muito específico, também conte aqui para ajudar o pessoal. E claro, se você quiser ir para a Índia com conforto e evitar muitos desses perrengues, você pode contar com a gente. Vá para a Índia em um dos nossos grupos de viagem que existem em outubro, novembro, janeiro, fevereiro e março, ou se não, organize um tour privado só para você de acordo com o seu perfil. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp que eu vou deixar escrito aqui no texto abaixo.